Meio-dia em ponto, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Você quer que eu conte essa história que a gente estava falando aqui agora? Não, deixa eu falar. Tem coisa que eu sei que você sabe e a gente não pode contar. Muitas. Não é? Porque você não tem como provar. A gente sabe o que aconteceu, sabe quem fez aquilo. Mas como é que vai provar? Não tem como provar. Então, melhor ficar calado, né? Senão já viu. Jaula. Pois é. Falar em jaula, Zé Disseu está livre, leve e solto. Zé Disseu, vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas primeiro eu quero dizer às senhoras e aos senhores que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de uma semana em Washington, nos Estados Unidos, participando de um evento do FMI e com economistas do mundo todo, ele foi com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com o futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Pois bem, o atual presidente, Roberto Campos Neto, também estava por lá. Depois de uma semana, Haddad voltou com essas companhias e começou a dar entrevista. Meu amigo, o dólar foi para quase 5,80. Agora de manhã estava 5,76. E a ministra Simone Tebet foi chegando e falando sobre corte de gastos. Vamos ver aqui. Não há social sem fiscal. Os números estão aí mostrando que tudo que tinha que dar certo deu. Só falta uma coisa. Nós temos a coragem de cortar aquilo que é ineficiente. Erros, fraudes já foram cortados no ano de 2023 porque eles vieram fruto da pandemia. Agora é hora de acabar com políticas públicas que são ineficientes para que nós possamos não fazer superávit, mas nós possamos fazer os investimentos necessários, inclusive em infraestrutura, como acabou de sair no editorial de um grande jornal de circulação do Brasil. Como dizia Juarez Amaral, será que vai ser isso mesmo? Mas a ministra falou, está falado. Agora vamos aguardar se na prática isso aí de fato vai funcionar. O presidente Lula tem feito várias reuniões. A mais demorada delas no dia de ontem foi com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque Haddad tenta convencer o presidente Lula daquelas diretrizes que ele acha que são as corretas para a economia e, afinal das contas, a batida de martelo no final é do presidente da República. Muitas reuniões, Lula hoje retoma uma espécie de agenda normal que nós vamos mostrar agora para você. Agenda, 10 horas, ministro da Defesa Zé Múcio Monteiro. Lula deve ter dito, companheiro Zé Múcio, já trouxe o preço do avião novo que ele pediu ao Zé Múcio para fazer uma cotação de mercado, né? Nesse instante, Lula participa de uma cerimônia Nova Indústria Brasil, presença do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. À tarde vai conversar com o presidente da CNI, Ricardo Alban, e encerra os compromissos de hoje com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. São os compromissos oficiais. Antes desse evento aí com o vice-presidente, uma mulher pelada entrou lá, queria fazer um despacho. Aparece de tudo, né? Com o presidente ou com o vice, de todo jeito. Brasília aparece de tudo, tem de tudo, gente querendo aparecer. Lembra que uma vez o sujeito queria entrar com um ônibus, né? Jogou um ônibus lá naquele lago. Tem maluco para tudo. O outro sequestra um avião, quer jogar em cima do palácio. Negócio sério. Maluco tem no mundo todo. Você deve ter tomado conhecimento que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu uma canetada anulando todas as condenações do ex-ministro da Casa Civil, Zé Disseu. Ou seja, José Disseu hoje está igualzinho a mim, a Anchieta e a você de casa, livre, leve e solto e elegível. Dizem que Zé Disseu será candidato em 2026, não se sabe ainda se por São Paulo ou pelo Distrito Federal. O fato é que o homem deve se candidatar, ele quer voltar a ser deputado federal e não duvidem se Zé Disseu logo, através dos seus advogados, entrar com um pedido de indenização milionário ao Estado brasileiro pelo tempo que ele ficou na cadeia. Porque, veja só, o sujeito foi condenado, estava preso. E hoje a própria justiça disse que aquilo não valeu de nada, e a prisão, e os dias da liberdade privada, vai receber uma indenização milionária. Não duvide disso. Mas quem não gostou nada dessa decisão do ministro, que aliás foi uma extensão daquilo que já havia sido concedido a Lula, ao seu companheiro Zé Dirceu, quem não gostou nada foi o juiz da época que condenou Zé Dirceu, Sérgio Moro, que ontem na tribuna do Senado falou demoradamente sobre o tema. Nós separamos um trechinho dessa fala do hoje senador. A política do vale tudo, que se abandonou por completo a prevenção e o combate à corrupção, que inclusive vitórias pretéritas no combate à corrupção vêm sendo sistematicamente demolidas, sem que hajam razões para tanto.
A indagação é que onde nós vamos chegar com esse país? Como é que você vai defender para o cidadão comum de que vale a pena ser honesto, de que a lei deve ser respeitada? Quais são as bases e fundamentos que nós estamos construindo para esse país? Pois é. A situação do país é simplesmente horrorosa. Agora há pouco, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Comissão de Educação, não foi ainda a CCJ e nem o plenário. O passo seguinte é exatamente a Comissão de Constituição e Justiça. Mas a Comissão de Educação aprovou a proibição de celulares nas salas de aula das escolas públicas e privadas. Se vai passar na CCJ e depois no plenário, a gente não sabe. Muito difícil passar no plenário. É bom só dizer que vários países do mundo têm uma relação divulgada pela Unesco, dando conta de que já proibiram celulares nas salas de aula. Estados Unidos, Canadá, Espanha, Holanda, Finlândia e outros. A relação é extensa. Por aqui começou a repercutir aquelas declarações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, de que o hoje senador Efraim Filho deve muito aos republicanos, que é o partido do Hugo Mota e do próprio Adriano Galdino. A tese de Adriano Galdino é de que, se não fossem os votos e o apoio dos republicanos, quem estaria ocupando a vaga de senador hoje seria a Poliana Dutra, que ficou na colocação imediatamente inferior a Efraim Filho. E nas palavras de Adriano Galdino, Efraim seria um ex-deputado. E diz que é hora dele devolver, retribuir aquilo que o republicano fez. E disse mais, disse, olha, nessa história de querer ser candidato a governador, Efraim deve ser um plano de E para baixo, A, B, C, D, E. E citou várias pessoas que estariam na frente nessa fila de pretendentes ao cargo de governador. Efraim, quando soube, disse, é o E de Efraim. Olha só aqui, começou outra guerra já para 2026. Efraim ironiza Galdino sobre prioridade da oposição. O plano é o E de Efraim. Está vendo aí? Eis que ontem de manhã, na Assembleia Legislativa, o irmão de Efraim, senador, que é George Moraes, deputado estadual, também entrou nessa discussão e disse, olha, os republicanos não têm que cobrar nada da gente. O jogo está empatado. A gente pode até reconhecer que houve colaboração, porque a tese da família Moraes é a seguinte, é de que os republicanos foi votar em Efraim para o Senado, porque Efraim dividiu as suas bases com o próprio republicanos para ajudar a eleger Murilo Galdino. E o George Moraes falou o seguinte, aqui está também como destaque, somos gratos, não somos devedores. Foi o que disse George Moraes sobre a suposta dívida do União Brasil junto aos republicanos. Começou cedo, hein? Começou cedo a campanha. Mal terminou a apuração em segundo turno, já começou. E a fila que foi citada pelo deputado Adriano Galdino tem Veneziano Vital do Rego, tem Pedro Cunha Lima, tem Romero Rodrigues, tem Bruno Cunha Lima, tem ele próprio, Adriano. Tem 6 ou 7 para poder vir Efraim na concepção dele. Não é? Bem, até amanhã, Cheta. Até amanhã, Paulo. Bem, vamos a Brasília. Outras novidades da capital federal. Direto de Brasília, Napoleão de Castro. Meu abraço, Anchieta. Eu cumprimentar a você, Paulo Roberto, toda a nossa equipe, de forma especial o nosso telespectador, nesta quarta-feira, retornando aqui de Brasília para levar as informações da capital federal. Ontem, oficialmente lançada a candidatura do deputado paraibano republicano Hugo Mota à presidência da Câmara Federal. A gente trouxe em destaque no programa de ontem, tivemos um primeiro momento que foi o próprio presidente Arthur Lira lançando esse apoio e depois alguns partidos, como o Progressista, às 16 horas de ontem aqui na Câmara também fazia esse anúncio oficial. Até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve ontem aqui no Congresso Nacional, disse que vai apoiar a candidatura de Hugo Mota. Como se vê, ele tem aí um leque de apoios que vai de todas as tendências políticas de direita, esquerda, centro, com uma perspectiva muito grande de chegar à presidência da Câmara. Ele teve entrevista coletiva, a gente ouviu, a nossa equipe estava lá, a equipe do Em Dia, para trazer exatamente a informação. Ele falando inicialmente dessa condição
que recebeu esses apoios e a perspectiva dessa candidatura. A nossa disposição de construir a convergência porque acreditamos que é isso que vai acontecer até o final desse processo. Isso porque há espírito público e disposição para poder unir os diferentes, convergirmos em nome de um ambiente pacífico para que a Câmara possa, acima de tudo, ter a maturidade para discutir os temas que são difíceis de um Brasil radicalizado politicamente que temos hoje. Hugo Mota foi questionado também sobre a retirada ontem da CCJ para uma comissão especial do projeto chamado da anistia, daquelas pessoas que agrediram o patrimônio público aqui no 8 de janeiro. Ele falou da decisão do presidente Lira. Importante dizer que nós temos um presidente da Câmara atual, que tem a responsabilidade de dirigir os trabalhos e que decidiu instalar essa comissão especial para que esse tema possa ser melhor discutido e possa, no ambiente correto, que é uma comissão onde tratará apenas e exclusivamente dessa pauta, poder com isso apresentar uma solução ao país. As informações de Brasília para o Em Dia, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro.